Fala galera, Laerte Viana na área. Seguinte, hoje infelizmente por questões pessoais não poderei gravar o podcast que a gente faz ao vivo, né? Toda segunda-feira, meio-dia aqui no canal, mas para compensar vocês, teremos uma live com Walter Walker na quarta-feira à noite. Durante os próximos vídeos eu venho aqui atualizar vocês do horário certinho, mas vai ser por volta mais ou menos das 8 horas da noite, horário de Brasília, dessa quarta-feira. Então fiquem ligados, eu conto com a participação de vocês. Para não ficar de fora, ficar atento, precisa se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação e deixar o like no vídeo, hypar tudo aquilo que vocês sabem que é importante para o YouTube entender que vocês apoiam e distribuir para mais pessoas. Fechou? Recado passado. Vamos para a resenha. O fim de semana de Carlos Prates foi mágico. Aniversário, 32 anos completados. Nocaute digno de cinema no Jeff Neal. Mais um highlight para a coleção. O quinto bônus recebido em 6 lutas dentro do UFC. E de quebra ainda saiu do octógono com a garantia do patrão Dana White de que ele vai lutar no Rio de Janeiro no dia 11 de outubro. Esse sempre foi o desejo do Prates. Ele estava falando antes da luta que queria acabar rápido, sem se machucar, porque queria lutar em casa. Pedido atendido, deu tudo certo. Ainda no octógono ele foi inteligente, desafiou Leon Edwards. Ótima pedida, mas desculpa ser o estraga-prazeres aqui. A chance do ex-campeão voar até o Brasil com menos de 2 meses de preparação para enfrentar o Prates é zero, nula. É mais fácil o Aaron Pico finalizar o Khamzat Chimaev do que isso acontecer. Edwards sempre teve fama de ser um cara muito difícil de lidar nos bastidores. Dana White já reclamou dele publicamente algumas vezes. Não vai ser agora em má fase, vindo de 2 derrotas, que ele vai bancar o bonzinho para entrar numa fria de última hora, sem o tempo de preparação. Quem pediu a bola foi outro britânico, Michael Page, que também atuou no último sábado e venceu Jared Cannonier na divisão dos médios. Ele se colocou à disposição para voltar para 77 quilos e voar até o Brasil. Só que o próprio Carlos, em entrevista a Evelyn Rodrigues, já descartou a ideia, disse que não gostaria de enfrentá-lo. Inclusive, os dois protagonizaram um momento bacana na festa de comemoração pós-evento. O clima entre eles é bastante amistoso. Aliás, eu vou falar baixinho aqui para o Carlos e a equipe dele não escutarem e não ficarem chateados comigo, mas a decisão de negarem o Michael Page, principalmente sem o tempo ideal de preparação, é inteligentíssima, porque aquele bicho é uma espécie diferente na trocação. Por mais que o Carlos também seja um craque do mais alto nível, a gente sabe, né, o cara que está acostumado a deitar corpos, ainda assim o Michael Page é uma encrenca para qualquer um quando o assunto é trocar porrada. É melhor evitar. Então, com Michael Page e Leon Edwards descartados, à frente no ranking que faz sentido, sobram apenas 2 nomes: Joaquim Buckley ou Michael Morales. O Colby Covington eu nem vou colocar nessa conversa porque eu tô falando de lutadores ativos. Aquele lá, esquece, deixa pra lá. Morales não faz sentido pro UFC matar um dos 2 hypes agora. Os caminhos serão trabalhados paralelamente. Podem apostar que o equatoriano vai olhar pra cima no ranking e não pra baixo. O Buckley, aí sim, faria sentido. Vem de derrota pro Usman, só que sejamos sinceros e com os pés no chão, também é improvável ele topar esse rabo de foguete que tá atrás na tabela. Tanto que nem se pronunciou no final de semana. É o que eu sempre falo por aqui. Tudo, absolutamente tudo, envolve um contexto. A gente tem que olhar o momento atual, as peças. Cada detalhe acaba mudando o tom da conversa. O fato de ser um card no Brasil, com menos de 2 meses de preparação e para enfrentar uma bucha de canhão igual é o Carlos Prates, já elimina boa parte da concorrência. Quem vai topar um desafio arriscado como esse é quem tem algo a ganhar da parte de baixo do ranking e não quem tem algo a perder na parte de cima. É só aqueles que olham e veem, pô, essa oportunidade sim, é uma única, por mais que seja difícil, é uma chance que só passa uma vez. É por isso que, dando uma olhada no ranking, nas opções disponíveis que se encaixam nesse atual momento, cheguei à conclusão de quem será o próximo adversário de Carlos Prates no UFC Rio de Janeiro, dia 11 de outubro. Podem anotar e podem me cobrar se eu estiver errado, mas na base da intuição, do chute, eu cravo aqui para vocês. Carlos Prates vai enfrentar Daniel Rodrigues. The Rod é o número 13 no ranking e vem de 3 vitórias seguidas, incluindo os duros Santiago Ponzinibbio e Kevin Holland. Ele vai completar 39 anos em dezembro, não tem tempo a perder. Enfrentar um nome hypado como o do Carlos é uma daquelas oportunidades que só aparece uma vez e, se for oferecido, podem cravar aí, ele vai aceitar. E digo mais, pra mim essa luta faz todo sentido porque é o que eu falei e repito, esperar que um bom ranqueado venha até o Brasil para enfrentar o Carlos de última hora é basicamente uma utopia. Se ele quiser lutar no Brasil e ele quer e vai, já tá garantido, Dana White confirmou, necessariamente ele vai ter que olhar para trás, aceitar qualquer um que ofereçam. E ele mesmo sabe disso, tá? Se vocês assistiram um papo que eu tive com ele na semana passada, antes da luta, ele garantiu que não estava preocupado com o nome, que ele só queria ter a oportunidade de atuar em casa.
Acrescenta aí que é um casamento extremamente favorável para o Brazuca ter a oportunidade de construir mais um highlight, ganhar mais um bônus de performance, aumentar ainda mais a sua moral, imagem junto aos fãs e aí sim, para 2026, mirar alguém no topo da tabela. Mal comparando, fazendo uma analogia rasa, é o mesmo argumento que eu usei para defender o porquê achei compreensível Charles do Bronx aceitar enfrentar o Rafael Fiziev. Se fosse num card na gringa, em Nova York, Las Vegas, qualquer lugar, com mais tempo de preparação, aí ok, não valeria a pena olhar lá para trás. Mas dentro desse contexto de ser uma luta no Brasil, a oportunidade de atuar em casa, encher o card por aqui, aí ok, faz sentido. Nesse caso, o, entre aspas, passo atrás, vale a pena abrir mão de algo de um lado para ganhar do outro. Inclusive, vale citar aqui que com a confirmação do Carlos Prates no Rio de Janeiro, independente de quem seja o adversário, esse Fight Night se torna um dos melhores que já tivemos aqui no Brasil nos últimos anos. Charles do Bronx, Carlos Prates, Vicente Luque, Santiago Ponzinibbio, Vitor Petrino, Jonathan Diniz, Walter Walker, todos esses já confirmados, outras promessas boas também escaladas, Renato Moicano com a possibilidade de atuar em casa, o card está simplesmente imperdível. Eu estarei lá. Vocês também? Enfim, de qualquer maneira, temos a confirmação de que Carlos Prates vai lutar no Rio de Janeiro e para mim será contra o Daniel Rodrigues. Concordam comigo ou tô viajando completamente? Das opções disponíveis, qual é o melhor nome para vir até o Brasil e enfrentar o Nerd Fumante? Quem vocês gostariam de ver? Qual é a luta ideal? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam, por favor, de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, tudo aquilo que vocês sabem. Hypar se estiver assistindo pelo celular, porque é muito importante para o YouTube entender, apoiar, entregar para mais pessoas. Fechou? Obrigado pela moral. Fiquem ligados. Entrevista com o Carlos Prates em breve aqui, Caio Borralho. Enfim, essa semana vai ser repleta de conteúdos exclusivos. Eu conto com a participação de todos. Tamo junto.